Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estou de volta aqui em casa depois de participar da convenção do PDT que aconteceu lá em Belo Horizonte, a convenção do PDT de Minas Gerais, em que eu tive inclusive a minha pré-candidatura aprovada lá e agora sou oficialmente candidato a deputado federal. Até deixei aqui um vídeo ontem no meu discurso lá na tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e depois eu trago outros detalhes sobre isso, mas eu quero trazer aqui uma reflexão que me chamou a atenção nos últimos dias, mas por conta da rotina bem conturbada, acabou que eu deixei para gravar hoje mais tranquilo aqui de volta em casa, que é para onde vai Ciro Gomes no segundo turno. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações, que é o sininho para que você seja informado sempre que um vídeo novo for publicado aqui no canal. Se assistir esse e gostar, manda o joinha para cima, o like. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha se você vai concordar comigo ou não. Pessoal, é o seguinte, eu já disse aqui várias vezes e repito que eu acho uma falta de respeito do entrevistador, de um jornalista, perguntar para um candidato que está em terceiro ou até em outras posições em quem ele votará ou apoiará num segundo turno caso ele não esteja nesse segundo turno. E essa pergunta vive sendo feita para o Ciro por parte de uma mídia que quer polêmica, quer causar, quer manchete, enfim, às vezes quer reforçar na cabeça de alguns a polarização como se fosse algo intransponível, como se ela não pudesse ser superada, e eu só vejo um tipo de resposta possível para esse tipo de pergunta, que é a seguinte: no caso aqui para o Ciro ou outro candidato ao governo de algum estado, estarei no segundo turno. É claro que os repórteres vão insistir, eles vão querer provocar ali algum tipo de manifestação para um lado, para o outro, ou até uma declaração dizendo que não vai votar em nenhum dos dois. Eles querem manchete, quer, insisto, causar polêmica. Mas é importante pensar que qualquer resposta fora dessa de o candidato estará no segundo turno vai só causar desgaste para o próprio candidato, porque vai abrir margem para polêmicas vazias e outros pontos negativos. Por exemplo, se o Ciro responder dizendo que não estando no segundo turno vai apoiar o candidato A, aí o que acontece? O candidato B, que tem muitos eleitores às vezes, que estão com ele sem aquela empolgação, observando o terceiro colocado, já vai ficar contrariado, fala, ixi, peraí, o candidato está em terceiro, está falando para apoiar o primeiro, então eu estou aqui no segundo podendo pular para o terceiro, não vou. Então é importante observar que isso pode causar uma, digamos assim, uma indisposição com esse eleitor do candidato B. Se o Ciro, o candidato está em terceiro em qualquer estado, fala que vai apoiar o candidato que está em segundo, se ele não chegar no primeiro turno, aí também isso vai causar uma indisposição com o eleitor que está com o A de forma também indecisa, e aí ele não vai ganhar. Ou alguém acha que não, nossa, gostei dessa resposta do Ciro, vou passar do primeiro para ele, vou passar do segundo para ele. Então é o tipo de resposta que só prejudica o candidato. E se ele falar que não vai apoiar ninguém, aí o eleitor dos dois vai achar ruim. Então é o tipo de coisa que, insisto, você vai apoiar quem no segundo turno? Não, eu vou apoiar a mim mesmo, eu estarei nele. E esse tipo de pergunta foi feita onde? Lá na convenção em Belo Horizonte, que eu participei. Eu estava ao lado do Ciro durante a coletiva, junto com o Mário Eringer, com o nosso candidato ao Senado, Bruno Miranda, e outras pessoas mais. O repórter perguntou, e o Ciro deu a resposta correta, disse que estará no segundo turno. Inclusive lembrou, e é importante lembrar isso aqui em Minas, do que aconteceu aqui em 2018, quando o Zema, há 15 dias das eleições, nós estamos aqui hoje há mais de 60 dias delas, o Zema há 15 dias, pouca gente acreditava. O Zema tinha 15 dias que o Ciro tem hoje nas pesquisas. Então depois veio a onda Zema, como pode vir a onda Ciro, o Zema foi para o segundo turno, por pouco não venceu no primeiro e no segundo venceu a Anastasia. Então é importante destacar que você tem várias pesquisas aí que erraram feio, pesquisas que são muitas vezes contratadas por bancos numa intensidade que é quase inacreditável. Tem dia que sai duas, com resultados totalmente diferentes. Então é importante destacar isso, e o Ciro fez bem aqui em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, e eu assisti isso ao vivo. Quando vi a pergunta eu fiquei torcendo, porque às vezes o Ciro dá um tipo de resposta que acaba desagradando um lado, o outro ou os dois. E nesse caso aqui é o tipo de resposta que mantém a militância motivada, porque de fato o Ciro tem condições de estar no segundo turno, então não tem sentido ele responder qualquer coisa fora disso, mesmo que os repórteres insistam, e eu insisto nesse ponto aqui também. E quando eu disse lá atrás que é uma falta de respeito com o candidato, vamos lembrar aqui o que aconteceu no dia 30 com o Ciro. Saiu de São Paulo, foi para Porto Alegre, participou da convenção do PDT do Rio Grande do Sul, depois
foi para Curitiba, participou da convenção do PDT do estado do Paraná, depois foi para Belo Horizonte, participou da convenção do PDT no estado de Minas Gerais. Então alguém que está aí, né, numa rotina muito intensa, né, dando longas entrevistas. Foi um sucesso na Globo News, um negócio impressionante, que foi inclusive retransmitido hoje pela Globo News no dia 31, domingo, quando eu paro para gravar esse vídeo, né, às 14h30. Teve uma reprise, né, no canal do Ciro. Isso está com uma audiência gigantesca por lá, né, alguém que está apostando na inteligência do povo, né, está explicando tudo o que vai fazer, se comprometendo com pautas importantes, né, combatendo esse, vamos chamar de negacionismo de propostas, porque é inacreditável o que a gente vê no Brasil do lado de Lula e de Bolsonaro. Então o Ciro é alguém que está trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde, ficando longe da família, se sacrificando, abrindo mão de ter uma vida muito mais tranquila na iniciativa privada. Inclusive ele poderia ser muito melhor remunerado nela, mas está aí se esforçando, ralando dia, tarde e noite. Aí alguém chega e pergunta quem que você vai apoiar no segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Então sinceramente eu acho uma falta de respeito a esse tipo de pergunta para o Ciro. Também vale para Simone Tebet ou outro candidato que está lutando com muitas dificuldades. No caso da Tebet, as dificuldades são maiores do que a do Ciro, até por conta da posição que está nas pesquisas, não ter potencial de voto alto igual o Ciro tem, ela não tem militância como o Ciro tem. Enfim, são vários ativos que o Ciro tem que não tornam a sua caminhada, não, tá tranquilo, o Ciro vai estar no segundo turno. Pode acontecer que sim, mas não será uma caminhada fácil. Mas para Tebet será muito mais difícil. E mesmo assim eu considero que essa pergunta para ela também é uma falta de respeito. Agora aqui um ponto importante que também polemizou um pouco aí nos últimos dias, sobre essa ser a última eleição do Ciro, caso, né, ele saia dela derrotado. Né, eu acho que isso aqui é um erro, né, eu acho que o Ciro não devia ter falado isso. Ah, William, quem é você para criticar o Ciro? Não, só estou dando aqui a minha opinião. Por quê? Não é hora de falar sobre isso, por vários motivos. Desmotiva a militância, né, e não adianta nada. Né? Alguém acha que o Ciro vai ganhar voto falando que essa é a última eleição? Alguém fala assim, nossa, então já que é a última, vou apoiá-lo aqui? Não, pode ser que alguém decida por isso, né? Eu não consigo imaginar que isso aqui atraia voto. Eu imagino que isso aqui pode, inclusive, fazer com que muitas pessoas se sintam um pouco desmotivadas, né? E mais, né? Se por algum motivo, vamos supor que o Ciro saia derrotado dessas eleições, é uma possibilidade para ele, para o Lula, para o Bolsonaro, para Simone Tebet, para qualquer um. E vamos supor que, né, em novembro, dezembro, alguém convença o Ciro de que é importante ele estar em 2026 disputando de novo. Aí o Ciro fala, não, agora realmente vou concorrer de novo. E aí essa declaração aqui só vai ser usada contra ele. Então, insisto, eu acho que também é mais uma pergunta que o Ciro tem que tomar muito cuidado, porque ela é colocada só para tentar criar algum tipo de desmobilização em torno do seu nome. E é importante ficar muito atento, porque eu acho que esse tipo de pergunta, assim como quem que o Ciro vai apoiar no segundo turno, vai ser cada vez mais intensa, porque parte da grande mídia quer de fato manchete, né? Mas tem uma parte dela que quer a polarização, que quer que continue Lula e Bolsonaro, e a população achando que você tem que votar no Lula para protestar contra Bolsonaro, como muita gente achou que tinha que votar no Bolsonaro em 2018 para protestar contra o Lula. E eu me pergunto quando é que o Brasil vai parar de ficar utilizando o voto como forma de protesto, né? Em especial votando em quem não tem projeto de país, como é o caso de Lula e de Bolsonaro. Se for para protestar, que se faça isso votando em alguém que tem um projeto claro, assumindo compromisso com as transformações que nós precisamos, com as reformas que nós precisamos, com a reforma política, a reforma tributária, que corrija as enormes injustiças no Brasil que existem, né, para privilegiar uma pequena minoria em detrimento de uma imensa maioria, né, que trabalha, que produz e que muitas vezes não recebe a devida atenção como deveria receber, em que o sistema é montado, a estrutura é montada para manter os privilégios de alguns, enquanto a imensa maioria, como eu vinha dizendo, né, trabalha e rala para se sustentar, e muitas pessoas fazem isso para tentar ter o que comer no final do dia, para dar o que comer aos seus filhos, e a gente precisa mudar isso. E o Ciro Gomes, você pode discordar de um ponto ou de outro, faz parte, mas é alguém que dá a cara para bater. Tá aí falando do que acredita, defendendo propostas, reformas, como eu vim dizendo, política, tributária, e na educação o Ciro chama de revolução, que é o que nós precisamos de fato nesse Brasil, uma revolução na educação. Mas para isso é importante ter orçamento, ter dinheiro, ter recurso para fazer. Não basta ter boas ideias. O Ciro também coloca o dedo na ferida do que ele pretende fazer para arrecadar recursos e dar para todos nós uma saúde pública de qualidade, uma segurança pública, educação e todas as outras questões essenciais, né, para a vida do nosso povo. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço
a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais!